Bom dia! Bom dia, bom dia! Já estamos ao vivo. Simbora para mais um Morning Book! E aí, gente? Mais um dia, nós vamos passar para mais um capítulo do livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Quantas construções a gente tem feito a partir dos relatos, dos ensinamentos que T.D. Jakes tem colocado neste livro. Esse livro fala assim que todo homem e toda mulher precisava ler. Ele é um livro ao mesmo tempo que profundo, ele é poético, ele é disruptivo. E a gente entra hoje no 10º dia, no 6º capítulo, A Dama, um jardim particular. A Dama, um jardim particular. E é isso aí. O primeiro versículo que ele coloca para nós aqui é o seguinte, ó. A minha noiva querida é como um jardim particular, como uma fonte que é só minha e de mais ninguém. Você é como um pomar carregado de frutos preciosos, cheirando aos perfumes mais raros, nardo e açafrão, cálamo e canela, e outros tipos de pó perfumado, mirra e aloés, e muitos outros perfumes deliciosos. Você é a fonte do jardim, uma fonte de águas correntes tão refrescante quanto os riachos das montanhas do Líbano. Cânticos dos Cânticos 4, 12 e 15. É bonito, né? E Cântico dos Cânticos é poético também. Eu não dediquei tempo, sabe? Pra ler, assim, profundamente Cânticos dos Cânticos, mas quando a gente pega ele pra ler, a gente vê muita trama, né? Muito envolvimento mesmo do casal. Aí ele fala assim pra nós, ó. A dama é um campo fértil. Seu terno coração é um solo arado, há pouco que aguarda a semeadura. Ela tem em si o potencial de reprodução em massa. Sua mente é a incubadora de sonhos e o útero de grandeza. Oi, gente! Bom dia para vocês que estão chegando. Bora lá. Cadê? É irrigada quando ama e se desidrata ao ferir-se. Os que a amam a enriquecem e os que abusam dela a despojam. Aqueles a quem toca participarão da sua colheita. Ela será o fim da fome de alguém. É um jardim. É o lugar onde se sacia a fome. Onde os famintos se fartarão. É o lugar onde o solo rico produzirá alimento fértil e as vidas se enriquecerão por meio dela. O ponto focal daqueles que se amam e a inveja absoluta dos que não lhe têm amor. A dama é verdadeiramente um jardim de amor e um campo em potencial, que deve ser plantado com cuidado. Ela é tão vulnerável como o solo lavrado. Aviso à dama, tenha cuidado com o que planta em seu jardim. Ou melhor ainda, tenha cuidado com quem permite semear em seu jardim. Tome cuidado. Há coisas que não desejará ver plantadas em seu coração e em sua vida. Então precisamos tomar cuidado. A Bíblia nos ensina que as palavras são como sementes. Sementes que pronunciadas produzem frutos. Tudo que nós falamos são sementes. Tudo.
e nós vamos colher. Porque as sementes, elas vão brotar. E desse broto, desse crescimento, vai crescer. Agora eu te pergunto, o que tem saído da sua boca? Bênçãos ou maldição? O quê? O quê? Reclamação ou gratidão? O que tem saído dos seus lábios? Da boca fala daquilo que o coração está cheio. Faz-nos lembrar que nós, cristãos, somos gerados pela palavra. Isso significa que a nossa salvação resulta das palavras semeadas em nós. Esse é o motivo da pregação ser tão poderosa. Ela é palavra, é semeadura. Quase todas as grandes mudanças na história aconteceram como resultado de palavras pronunciadas. Se a história se altera por meio de palavras, pode ter certeza de que os indivíduos também se transformam mediante o poder delas. A palavra tem poder. A fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Agora eu me lembrei da história de Raabe. Lembra de Raabe na Bíblia? Quando Josué e Caleb, né, estavam indo para a batalha de Jericó. E lá, Josué pediu para os 12 espias. Não foi Josué, não. Foi Moisés, né? Foi Moisés. Que pediu para os 12 espias irem ver a região. E aí, o que aconteceu? Quando eles foram ver... Não, foi Josué mesmo que pediu. Ai, meu Deus, agora eu confundi. Enfim, eu sei que os espias foram para Jericó, porque eles iam guerrear contra Jericó. E Raabe já tinha ouvido falar de Deus. E com isso, eles foram perseguidos. A Raabe escondeu os 2 espias lá na casa dela. E eles conversando tal, ela falou que já havia o quê? Ouvido. E esse ouvido das promessas, dos ganhos, do quão Deus era poderoso, ela queria conhecer mais esse Deus. E os espias falaram para ela que Jericó seria totalmente destruída, mas que ela e a família dela seria preservada. Então, assim, a nossa palavra, ela tem muito poder. Agora, poxa vida, o que será que a gente tem falado? Porque no cômodo do vitimismo eu falo isso. A gente começa com o quê? Com um murmúrio, depois a gente começa com a reclamação, e aí a gente começa a contaminar todo mundo. Por quê? Porque é algo que ainda não está bem resolvido na gente mesmo. Então a gente tem que cuidar com aquilo que a gente fala para as pessoas. Às vezes chega uma pessoa falando, por exemplo, nossa, eu tô com dor aqui. E aí a outra vem e fala, eu tô com dor 10 vezes pior que essa. Meu Deus, o que ajudou? Sabe assim? A gente precisa trazer bênção para a vida das pessoas. A gente precisa se ater àquilo que a gente tem falado. Uma canção de ninar faz a seguinte pergunta: Maria, Maria rebelde, como vai o seu jardim? Essa é uma pergunta séria que todas as Marias devem responder. Como vai o seu jardim? De onde vieram essas coisas que cresceram em minha personalidade e corrompem a integridade do meu propósito inicial? Você já se olhou e pensou? Como foi que cheguei a esta situação? Já viu parte da sua personalidade ficar sufocada pelas ervas daninhas das experiências negativas? Maria, Maria, você é rebelde? Ou como chegou a ser assim? Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu tempo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Os sentimentos de revolta nascem às vezes das sementes plantadas pelas situações adversas. Elas são geralmente semeadas por pessoas e influências que nem sequer ficam para colheita. Você se vê ceifando coisas que não plantou? Cada caso, relacionamento ou envolvimento extraconjugal que experimentou com a mulher deixa algo para trás. As sementes que brotam de cada acontecimento nem sempre são facilmente
arrancadas. Oiê! Aperta nesse coraçãozinho. Vamos convidar mais pessoas para estar aqui com a gente. Bom dia! Eu já tô correndo aqui na nossa leitura para a gente poder aproveitar o máximo do capítulo. E simbora lá, simbora convidar mais pessoas, apertar nesse coração para a gente fazer esse movimento de chamar mais pessoas para estar aqui com a gente. Então, ó, você é um jardim, mas só o tempo dirá o que a colheita vai produzir. Se não gosta do que está crescendo, veja o que foi semeado. Isso é muito forte. É você que precisa ver o que você está semeando, se você não está gostando daquilo que você está colhendo. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Como o seu jardim cresce, na verdade. As sementes semeadas em sua vida é que o fazem crescer. Se quiser mudar o que está crescendo, tudo que precisa é mudar o que está sendo plantado, ou pelo menos quem está fazendo o plantio. Projeta diligentemente o seu solo das sementes corruptas. Muitas mulheres continuam sofrendo por causa de palavras irrefletidas, inoportunas. É perigoso permitir que as pessoas derramem os seus males no seu tempo. Eles crescerão em você muito depois de elas terem ido embora. As sementes que você vê crescendo no campo da sua vida foram plantadas pelas circunstâncias ou por pessoas que disseram coisas a você. Eu aconselho, com pisca-alerta e sinais de neon, a guardar o seu jardim com todas as suas forças. Tenha cuidado ao dar permissão para alguém falar em sua vida. É perigoso receber conselhos das pessoas erradas, então cuidado. Será que você tem se espelhado em que tipo de pessoas? Será que você tem modelado quais tipos de pessoas? Se você quer chegar em algum lugar ou quer ter características de alguma pessoa, você precisa começar a modelá-la. Você precisa começar a olhar mais para ela, a perceber tudo o que ela faz no bom sentido. Não no sentido de uma inveja, mas no sentido de aprender o que será que ela está fazendo. O que será que ela está semeando? O que está acontecendo? Olha a postura dela, olha a vestimenta, olha a maneira de falar, olha o cuidado que ela tem. Sabe, eu há um bom tempo atrás eu tinha dificuldade de lidar com algumas situações. E aprove o Senhor colocar na minha vida duas mulheres que me deram muita sensibilidade no lidar com as pessoas, principalmente dentro da minha casa. Por quê? Porque eu tenho a facilidade para estourar. Eu não tenho mais. Eu tinha a facilidade para estourar. Era um pavio curto. Por quê? Porque eu carregava muita coisa que não era minha. Eu fazia muita coisa desnecessária, querendo cuidar mais da vida dos outros do que da minha, e isso me sobrecarregava. Então, quando eu chegava dentro da minha casa, quando eu precisava realmente ter aquela sensibilidade para ministrar, eu não tinha a inteligência emocional. O que acontecia? Eu estourava. Então, o que acontece? Eu aprendi com essas duas mulheres a ter um pouco mais de sensibilidade, jeito no falar, estratégias para viver dentro do próprio lar. E eu fui modelando, eu fui falando, olha só como que elas falam, olha só como que elas se posicionam em determinadas situações, eu vou aprender isso. Vocês estão entendendo? Então, assim, é muito importante a gente estar atento aonde nós precisamos melhorar e o que o outro pode oferecer de bom para que a gente possa aprender. Então, modele pessoas, modele comportamentos. É perigoso receber conselhos de pessoas erradas, então tome cuidado. As sementes são piores do que os incidentes. Elas duram muito e não duram e dão frutos durante anos. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derramam sangue de inocentes, coração que trama projetos iníquos, pés que se apresentam a correr para o mal,
testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia condenar entre os irmãos. A sétima coisa é acarretada não como adendo, mas como clímax para tudo que Deus despreza. Ele aborrece mortalmente os que plantam sementes de discórdia. Os que plantam semente de discórdia. A semente da discórdia pode não passar por uma sugestão ou implicação, porém, uma vez plantada, lança raízes e se alastra como uma infecção, crescendo como erva daninha e sufocando todas as flores do jardim. Essas palavras são sementes que produzem raízes amargas e envenenam o jardim. Há coisas que seria melhor você não ouvir. Examine a sua vida e arranque o mato plantado pelas palavras de outras pessoas. Substitua-o pela palavra de Deus, pois essa palavra plantada no solo fértil de um coração aberto extermina as sementes das negatividades inatas em você. Há coisa que deve estar dispostas a eliminar. Extirpe-as rapidamente. Palavras de ódio e ira produzem frutos de amargura e desconfiança. Remova essas sementes antes de germinarem e lançarem raízes. Sabe que as raízes de amargura, elas são muito fortes no nosso coração. E elas ficam aqui dentro, sabe? Assim, crescendo para baixo e dominando o corpo inteiro. A gente precisa ter essa sensibilidade, sabe para quê? Para fazer assim, ó. Arrancar. Não dá para ficar cultivando. Nós precisamos arrancar. Sabe aquela fala, arrancar o mal pela raiz? É mais ou menos por aí. É arrancar. Porque o arrancar é uma ação. E a ação é uma escolha. E uma escolha vem daquilo que você está aprendendo, vem das novas associações que você tem feito. As decisões, as escolhas e as ações, elas são frutos do... Me fugiu a palavra aqui que eu queria falar para vocês. Elas são fruto da renovação, achei, da renovação da sua mente. Por quê? Porque você está buscando. E o livro, gente, o livro é uma das formas de nós renovarmos a nossa mentalidade. É uma das formas, bons livros. E é claro, né, a leitura da palavra todos os dias. Então, ó. Se as pessoas ao menos compreendessem que o abuso nem sempre é físico ou sexual, um dos abusos mais difíceis de curar é o verbal. Ele é mais mortífero e perigoso do que qualquer outro. Infelizmente, muitos dos que atacam com palavras fazem isso com a certeza de que não serão processados, pois trata-se de um crime raramente percebido ou levado ao consentimento de outros. Para alguns não passa de um jogo de inteligência. É uma oportunidade para os que se especializam em palavras perversas mostrarem sua esperteza e rirem com um ar de superioridade ao observar o resultado. É pena que não compreendam que a língua deles é rápida para ganhar o debate e letal para destruir o adversário. Se você for uma vítima, corra para a palavra de Deus e elimine as palavras de ódio. Gente, a palavra tem muito poder. E aí eu falo para você, o que você mesmo tem falado sobre a sua vida? Sobre o que você mesmo tem declarado sobre a sua própria vida? O quê? Que tipo de palavras você tem profetizado na sua própria casa? Para os seus filhos, no seu emprego, com as pessoas que estão ao seu redor, para você mesma, para suas condições, para sua situação, para um desafio, o que você tem proferido para você mesmo? Porque deixa eu te falar algo, as palavras, elas começam primeiro aonde? Aqui. Sabe aquela fala interna? É aqui. Antes mesmo destas palavras saírem como som pela sua boca, elas já estão aqui dentro, sendo o quê? Processadas.
Então nós temos esses 3 ciclos. Ela começa aqui, aí ela começa com um murmurinho, e depois ela vem com uma reclamação. Isso tudo está no vitimismo, no cômodo do vitimismo. O cômodo do vitimismo. Se você tem faxina com você ou não, você vai ver que o cômodo do vitimismo, ele tá lá na cozinha. Vocês imaginam por quê que ele pode estar na cozinha? E eu coloco como a cozinha do vitimismo. E a gente precisa trocar o drive da cozinha. Não é na cozinha que a gente conversa bastante? Eu não sei na sua casa, mas aqui em casa a gente ama ficar na cozinha. Às vezes a gente não senta no sofá para conversar, mas a gente fica sentado na cadeira. E fica conversando. Na mesa. É na cozinha. É onde tem muita fala na cozinha, porque a mesa atrai a comunhão. A mesa atrai a comunhão. E os melhores, assim, as melhores lembranças que a gente tem do cheirinho gostoso de infância, não tem umas lembranças assim do bolo, dos potes de bolacha da casa da avó, sabe, das reuniões de família, é tudo ao redor da mesa, tem a ver com alimento, tem a ver com comida. Então assim, gente, o que é que vocês têm permitido falar, sair da sua boca, pensar? A gente precisa ter esse cuidado, porque muitas vezes tem uma voz interna te deixando para baixo, uma voz que vem te acusando, uma voz falando que você não é capaz, uma voz denigrindo a sua imagem, uma voz que te perturba, trazendo sensações de insegurança, de desconfiança, de descontentamento, de não capacidade, de falta de amor. Enfim, é uma voz interna que está aqui, ó, ainda. Você só não, talvez não tenha colocado para fora, mas ela já está aqui formando. Que fruto que vai vir? Qual é o fruto que vem disso aí? Então a gente realmente precisa arrancar esse mal. A gente precisa ressignificar essas vozes. A gente precisa. Sinto que ainda hoje alguns de vocês podem ouvir as palavras mordazes que apagaram todo o sucesso e escarneceram de cada conquista. Nossa, que palavra difícil. Essas palavras as perseguem como fantasmas. Aí, ó, a perseguição. Em algum ponto da sua vida, alguém disse coisas pesadas que se alojaram em seu espírito. A voz interna que a gente tem que tomar cuidado. Voz interna negativa. A gente não pode generalizar isso, porque nós temos aquela voz interna que é totalmente intuitiva, espiritualizada, amável, dócil, protetora. Então a gente precisa perceber qual é essa voz negativa que tem sido um fantasma na nossa vida. Repito, vá para a palavra de Deus. Ela só pode remover as sementes que produzem o fruto da sua infelicidade. Você precisa ter condições de seguir em direção a coisas maiores que sua alma. Plante a semente de Deus e acolherá as recompensas da sua vida inteira. Mulheres virtuosas, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e ela haverá falta de ganhos. Ela sempre faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Gente, lá em Provérbios 31, de 10 a 31, a gente tem as preciosidades da mulher virtuosa. E há um bom tempo atrás eu olhava para aquela mulher e eu falava assim, é impossível. É impossível ser essa mulher. Mas não tem a ver com o impossível. Sabe com o que tem a ver? O que eu posso aprender com essa mulher? Qual é a realidade dessa mulher virtuosa que eu posso colocar na minha realidade? Eu acesso todo esse potencial que essa virtuosa tem. Eu acesso as condições que ela viveu. E eu vejo que há
possibilidade, sim, de ser diferente, de fazer diferente, de ter resultados diferentes. Com o quê? Com um plantio virtuoso no meu dia a dia. No meu dia a dia. E a palavra, ela é muito poderosa com relação a isso. A palavra, ela vem para quê? Para que a palavra vem? Ou ela vem para abençoar, ou ela vem para amaldiçoar. E isso é conosco mesmo. O dia que eu aprendi que o meu cérebro precisa chegar primeiro que a minha ação, eu comecei a olhar para cada palavra de Deus, para cada promessa, para cada situação, para cada personagem bíblico, para essa mulher virtuosa de uma maneira diferente. Porque agora eu acesso isso na minha vida. Eu vou lá, eu acesso isso na minha vida e trago para a minha realidade, para que eu possa começar a colocar em prática. Nós precisamos acreditar. Bom dia, gente! Não parei aqui, o bonde tá andando. Bom dia, vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindas ao nosso Morning Book. Seguindo aqui, ó, o nosso livro, renovando a nossa mentalidade, começando a nossa manhã de uma maneira especial, renovando, cuidando e semeando boas sementes. Então, ó, a mulher verdadeiramente boa já é uma esposa antes de casar. Não serão os chás de noivado, nem os livros que produzirão o que não lhe é inato. Ou seja, se você não for fazendo, você não vai fazer depois. Não adianta você achar que você vai mudar algum padrão se você não começar. Pessoas querem resultados diferentes fazendo as mesmas ações. Não acontece. O que eu falo muito para as minhas crianças aqui em casa, se você não aprender a fazer isso agora, todos os dias, você não cria o hábito e você não muda o seu comportamento e o seu pensamento referente àquilo que você quer. Não adianta. Por que você está com dificuldade de fazer? Porque você não está mantendo uma rotina. Aí eu falo para elas aqui, faça todos os dias. Mãe, mas isso, faça todos os dias. Até isso ser natural para você. Então faça todos os dias. Ah, mas eu não consigo, eu tenho um padrão muito forte de reclamação. Agradeça todos os dias, mesmo sem vontade, mas agradeça. Ah, eu vou agradecer o quê? A tudo. A tudo. E não são, né? As mesmas coisas. Ah, obrigado pela minha vida. Ok, não. Aprenda a olhar novas possibilidades. Temos lá fora muita coisa acontecendo. Temos no trabalho muita coisa acontecendo. Dentro da sua casa muita coisa acontecendo. Pessoas envolvidas com você são inúmeras, eu tenho certeza. Então, há muita coisa para agradecer. Você começa a mudar o seu olhar. Aqui em casa a gente fala muito para as crianças. Procure olhar para o lado bom, mesmo que haja algo ruim acontecendo. O que a gente pode aprender com isso? O que você pode aprender com uma situação difícil, triste? O quê? O quê? E aí você vai começar a fazer o quê? Não vai fixar os seus pensamentos nesta... Que horas são, Diana? 6:05. 5? 7 e 5. 6 e 7. Ah, 6 e 7. É. Então, gente, presta atenção. Presta atenção. Comece a fazer um movimento diferente se você quer um resultado diferente. Há em seu íntimo um dom único que a torna exemplar. Essa mulher é uma mistura cuidadosamente calculada de força e vulnerabilidade. Refinada e frágil, forte e estável, é uma mulher generosa, cujo alvo na vida se estende muito além das suas próprias necessidades de realização e se ancora no sentimento agradável que brota
ao tocar a vida de uma outra pessoa. Essa mulher, ela tem sentido e propósito. Ela tem atitude. Ela sabe o que ela vai fazer. Ela é intencional. A mulher de Provérbios 31, ela é intencional. Você tem sido intencional? Aqui em casa eu falo, eu provoco algumas coisas de maneira intencional para que as crianças entendam que é necessário ter um outro tipo de pensamento, ter um outro tipo de ações. Sabe, se a gente sabe aonde a gente quer chegar e a gente lida com os frutos espirituais brotados e sendo frutificado dentro de nós, a gente precisa ser intencional. Gente, Jesus era intencional. Ele era manso, amoroso, mas ele era intencional. Todos os seus milagres foram intencionais. Mesmo quando ele demorou entre aspas, né? Mas para deixar claro aqui para nós, demorou para curar Lázaro, para ressuscitar Lázaro, ele foi intencional. Ele foi intencional. Para quê? Para ainda elevar a glória para Deus. Vocês estão pegando isso aqui? Vocês estão pegando isso aqui? Cuide do seu jardim. Para produzir um anel radioso de noivado é preciso começar com uma pedra lapidada e brilhante. Não é possível usar qualquer tipo de pedra e transformá-la num anel de casamento. Os critérios são muito específicos. A joia deve ser de qualidade superior, caso o anel deva cintilar ao longo da vida com esplendor e vitalidade. Os critérios para a esposa são igualmente específicos. Ela cuida das necessidades alheias, sendo capaz de realizar-se ao dar e compartilhar de si mesma com os outros. Ser esposa explica mais que simplesmente ser mulher. Nem toda mulher é uma esposa. Por isso, a Escritura declara: o que acha uma esposa, acha o bem. Essa passagem seria ridícula se a questão fosse simplesmente encontrar uma mulher. A busca de uma esposa contribui em um desafio tão provocador quanto cavar uma mina para encontrar Cadê? Ai, me perdi. Para encontrar um diamante. Como uma gema de boa qualidade, essas características devem ser inatas da mulher. Não podem ser compradas nem aprendidas, não podem ser forçadas nem formuladas. A boa esposa é um diamante, um tesouro que precisa ser desenterrado. Qualquer outra coisa é uma imitação. Ela pode brilhar por algum tempo, mas não demorará muito até que se quebre como um pedaço de vidro, que realmente é. Muitos homens insensatos se atiraram de cabeça na vala do desespero, tentando criar uma joia com uma pedra comum. Sábio é o jovem que, como minerador, sabe que só pode esperar descobrir o que Deus já criou. Deixa eu falar algo para você, se você é esposa. A gente precisa ter essa sensibilidade com relação à nossa casa. Às vezes a gente quer mudar o nosso marido, às vezes a gente quer mudar o outro. Eu falo nosso marido porque o JJ que trouxe agora a relação da esposa. Mas a gente pode colocar isso nos nossos relacionamentos. A gente quer mudar o outro. Gente, ninguém muda ninguém. Quando eu entendi isso, isso foi libertador na minha vida. Eu queria mudar o meu marido. Eu não sei você, mas eu queria. Eu queria que ele fosse diferente. Depois de casada, depois de anos. Ele precisava ser diferente. Não, ele não precisava ser diferente. Eu que precisava mudar o olhar que eu tinha com ele. E quando eu ouvia isso, eu falava, mentira, não é assim não. Não é assim sim. Essa é a realidade. Porque quando eu passei a cuidar de mim, do meu coração, da minha mentalidade, eu comecei a me conhecer, eu trouxe para o meu relacionamento muito mais empatia, porque eu percebi que o meu marido tem necessidades diferentes que a minha. Eu percebi que o meu marido faz associações diferentes que as minhas associações. E eu percebi que a gente pode conversar, dialogar, se expressar e falar de nós mesmas e não criticar o outro. Vocês estão pegando isso aqui? Isso é para a vida inteira. E quando a gente traz isso para um relacionamento, meu Deus, isso explode o nosso cérebro. Por que explode? Porque a gente passa a viver verdadeiramente princípios que são importantíssimos para o nosso dia a dia. Brasil.
é disruptivo, e os nossos relacionamentos, eles assim, eles potencializam demais, eles vão escalando. Relacionamento com outras pessoas, com parentes, com amigos, com um chefe, com pessoas do trabalho. Por que melhoram? Porque você aprende a se comunicar de uma maneira diferente. Você acaba sendo sincera com aquilo que você realmente acredita e você respeita que muitas vezes o outro só está dando aquilo que ele pode. Que ele não consegue fazer uma associação diferente naquele momento. E aí você arruma estratégias para lidar, para avançar com aquilo que você precisa. E aí você não fica num ciclo de reclamação, de crítica, de vitimismo e de julgamento. Não fica, você já avança para outro nível. Sacou? É preciso buscar a pedra especial e achá-la. Ela será sempre apreciada. Ele deve saber que as coisas que aparecem com facilidade, em geral, também ficam facilmente manchadas. Senhor, ajuda-nos a encontrar o tesouro que já criaste nas mulheres. Em algum lugar há uma esposa excelente esperando para ser descoberta. É ela que vai ser usada pelo Senhor para abençoar a vida de algum homem excelente, de quem será ajudador idôneo. Ela é o ingrediente que falta para completar a visão dele. É uma mulher de muitos recursos. Seu solo é rico, embora sua terra possa ser estéril. Quando ela plantar a sua grandeza no solo fértil dela, ela irá florescer. Quando escuta isso, eu vou até grifar isso aqui. Quando ele plantar a sua grandeza no solo fértil dela, ela irá florescer, pois é um composto rico de vários potenciais preciosos. Muitos deles ela poderia ter alcançado sem ele, mas ao se unirem, um deve completar o outro. Quantos relacionamentos a gente não vê cooperação, mas a gente vê competição. Competição. Um querendo o quê? Mostrar para o outro que pode. E aí acha que com isso vai ganhar mais poder. Não tem nada a ver com isso, gente. Nos relacionamentos não dá pra gente competir. A gente precisa entender que cada um é único e singular. E a gente vem para poder somar. Somar. Na verdade, acho que não é nem somar. A gente vem para multiplicar. A Bíblia fala, né, lá em Gênesis, que nós precisamos multiplicar. Então, aqui em casa nós multiplicamos. Aqui em casa nós temos 2. E aí? Aqui em casa nós somos em 4, pelo menos 4. Agora, deixa eu te falar algo. Não dá pra gente esperar do outro criando situações aqui dentro. Não dá. Você é daquele tipo de pessoa que fica fantasiando, por exemplo, como que vai acontecer quando o seu marido chega em casa, quando o cônjuge chega, ou quando um amigo vem para perto de você, enfim, você fica fantasiando, ele vai fazer isso, isso e isso. No dia do meu aniversário ele vai preparar isso, isso e isso, mas isso é o que você quer. Em nenhum momento você verbalizou, deu dicas, pediu isso que você quer, isso que você deseja. E aí não acontece desse jeito. Aí você fala que o outro é ruim, que o outro não te ama, que o outro não gosta de você. Mas não faz sentido pro outro aquilo que você quer. Agora, se você fala pro seu cônjuge, se você fala para um amigo que faz sentido para você isso, aí nessa relação ele vai entender que isso é importante para você. E aí ele acaba fazendo o quê? Se esforçando para fazer aquilo que você gosta. Porque vocês são enquanto marido e mulher são um só corpo. Vocês estão entendendo? Mesma coisa com relação ao marido. Às vezes eu falo pro meu marido assim, viu? Dá uma dica aqui, fala pra mim o que você quer ou aquilo que você tá precisando. Você entendeu? Por quê? Porque tem necessidades diferentes. E aí a gente não entra no ramo das competições. Aí um vai ajudando o outro, um vai somando com o outro, um vai crescendo com o outro. E essa comunicação, ela vai sendo mais assertiva. Observe bem. Ó pretendente que fica à espreita em horas tardias, esperando por aquele que acompanhará a sua vida. Ela tem o tesouro oculto em seu
íntimo. Pode ser um tesouro enterrado, pode estar enterrado debaixo de sofrimentos, segredos, cicatrizes e temores, mas continua sendo um tesouro. Encontra-se quase sempre oculto por trás de um exterior rude que age como um disfarce e às vezes desanima os homens que normalmente cavariam febris para encontrá-los. A busca começou à grande necessidade da mulher excelente. Encontrá-la significa que o homem acertou na loteria da vida. Mantê-la e cuidar dela enriqueceria a sua existência ao máximo. Só a presença dela já lhe dará uma sensação de riqueza que tão opulenta que o homem acumula ganhos e juros elevados. No espaço de um momento, ela é um tesouro a ser admirado. No espaço de uma vida, é um investimento que rende dividendos para todos a quem entra em contato. É uma dama majestosa e elegante. Suas riquezas são incontáveis. Tem como adorno diamantes nos olhos e rubis no sorriso. É uma pedra jaspe no dia e o rico onis na noite. Seu valor não pode ser calculado num piscar de olhos, mas ficará evidente numa crise. Uau! O valor de quem sabe a sua verdadeira identidade e a sua excelência não pode ser calculado num piscar de olhos, mas ficará evidente numa crise. Deixa eu te falar uma coisa, é na crise que nós vamos saber quem você realmente é. É na crise que você vai revelar muito de quem você é. É na crise. Não é na hora que tá tudo bem. É na hora da dificuldade. Por isso que quando a gente tem uma dificuldade, a gente precisa olhar para esse sofrimento com muito acolhimento. Com muita... Eu digo assim... com muita sabedoria mesmo. Por quê? Porque é na crise, é no sofrimento que vai ser revelado realmente o seu relacionamento com Deus, a sua verdadeira identidade. É na crise, gente, é na crise, porque há dificuldades no sofrimento, há dores na crise. Passar pela crise, a gente precisa entender que é um aprendizado, que é uma demonstração de mostrar o nosso caráter. Eu acredito sim, que é nesses momentos que o Senhor vem e fala para nós assim, ó, seja um servo bom e fiel, tenha um caráter bem aprovado. É nesse momento, porque quando nós estamos aqui, ó, de boa, tá indo. Mas é quando vem a dificuldade que a gente realmente precisa o quê? Ativar em nós os frutos espirituais. É na crise que a gente precisa ativar a sabedoria do alto para exercer a nossa fé, para exercer a nossa perseverança, para a gente exercer a esperança de olhar para aquilo que nos dá essa esperança. É na crise. É na crise que nós vamos mostrar o nosso verdadeiro valor. E aí, quando a gente realmente mostra o nosso valor, a nossa identidade sendo fortalecida mesmo na crise, a gente entende que nós passamos pela crise. Nós passamos ao ciclo pela crise. A gente sai do vale mais fortalecido para crescer e ser mais exponencial. Agora, tem pessoas que não permitem que a crise passe. Tem pessoas que mantêm a crise dentro delas e não conseguem preparar o solo do coração para outras realidades. Porque ainda estão paradas na crise. Porque ainda estão paradas na dor. Porque ainda estão paradas no sofrimento. Ei, entenda uma coisa, a gente não tem que negar nenhum sofrimento. Os sofrimentos, eles são terríveis mesmo. A crise, ela é terrível. A gente se coloca em situações de perigo. Nós mesmas nos colocamos em situações de perigo. Mas a gente tem que sair desse lugar, dessa condição. Como que a gente sai?
buscando esse valor que nós temos dentro de nós. Gente, tá tudo aqui dentro. Nada será curado, será alavancado, será potencializado fora. Nada será potencializado com o que está fora. Tudo com o que está dentro de você. Por isso que o processo é o processo. Deus é um Deus de processo. O processo de autoconhecimento. Só que mesmo no autoconhecimento nós passamos por esse processo. Porque não é num estalar de dedos, não é num piscar de olhos. Não, olha a frase que ele colocou aqui que eu falei que eu ia grifar, que massa que é. Quando ele plantar a sua grandeza no solo... Oh, não, nessa não. Ei, Daiane, vira a página. Aqui. Seu valor não pode ser calculado num piscar de olhos, mas ficará evidente numa crise. Só que você tem que entender que vai passar. É difícil, eu sei que é difícil, mas vai passar. O que tá bom na sua vida hoje, entenda isso, vai passar. E o que não tá tão bom assim, vai passar. O que tá péssimo, vai passar também, porque vai passar. Agora, vai depender de você o tanto de energia que você vai colocar para isso. Gente, não tem como. As pessoas mais sábias da vida são as pessoas que aprenderam a olhar para a solução dos problemas e não para o problema. Nós temos um Deus de processo. Quando a gente olha para a vida de Esther, mesmo a Esther estando lá no palácio, com aquele monte de mulherada, ela precisou passar 1 ano, igual as outras mulheres, se embelezando, aprendendo a se posicionar, aprendendo a ser coerente com aquele ambiente. Todas. O que fez a diferença? O que fez a diferença na vida de Esther? Foi a maneira como ela se posicionava, como ela agia frente a tudo isso. Porque não adianta, vamos colocar lá, 100 das mulheres também se embelezaram. E por que Esther foi diferenciada? Porque ela tinha algo mais a oferecer. Porque as atitudes delas, as escolhas dela tinham um sentido. Por mais que ela não entendia que ela estava sendo chamada por uma posição de rainha para ser uma libertadora daquela época, ela tinha princípios que ela carregava e ela exercia esses princípios. E aí eu falo para você, você tem realmente se embelezado da maneira correta? Você tem olhado para a sua realidade com a perspectiva do alto? Porque isso eu ressignifico todos os dias. Eu falo assim, Deus, me ajude a olhar com os teus olhos. Me ajude a enxergar aquilo que eu não vejo. Porque não vai ser num piscar de olhos. Vai ser todos os dias mantendo uma constância, uma perseverança. É uma batalha diária na nossa mente. Para todas as coisas na vida. Para as 3 áreas da nossa vida. A física, a emocional e a espiritual. Nós precisamos sermos constantes. Precisamos passar por um processo. Tem pessoas que estão com dificuldades na área física. Tem pessoas que estão explodindo a sua área emocional, que não estão dando conta, estão numa doideira. E tem pessoas que espiritualmente precisam ser mais trabalhadas. Só que eu não tenho que olhar para a vida das pessoas, eu tenho que olhar para a minha vida. Porque entenda uma coisa, você... Oi, gente! Tudo bem com vocês que estão entrando? Tem umas preciosas aqui do meu coração que acabaram de entrar. Ó, um beijo grande no coração de cada uma de vocês, tá? Ó, se eu olhar para mim, para o meu autoconhecimento, para a minha realidade, para as minhas necessidades, eu começo a entender quem eu sou e firmar o meu olhar naquilo que realmente importa. Tá, esse é um primeiro passo, resumidamente, né? Aí eu preciso olhar para as minhas emoções. Qual é a maior fragilidade emocional que eu tenho hoje? Qual é a minha fragilidade maior? Emocionalmente. Tem gente que fica raivoso muito cedo, muito rápido. Tem gente que fica triste com qualquer coisa. Tem gente que tem medo de tudo. Qual desses 3 são mais relevantes para você, que te pega mais? Ah, beleza, identifiquei. Então agora eu preciso fazer o quê? Ver qual evento tem mais relações que se repetem com relação a isso.
Ah, beleza, então tá, é sempre esse mesmo evento. Poxa, mas é sempre quando tem situações parecidas. Nossa, é verdade, é sempre nessa situação que eu tenho esse sentimento. Então, o que será que está acontecendo? Uau! É tanta coisa que a gente precisa olhar, mas se a gente for passo a passo, cuidando do nosso coração, cuidando do nosso jardim, eu vou entender que eu não vou precisar ficar convidando borboletas para vir para o meu jardim. Mas quando o meu jardim realmente estiver perfumado, podado, sabe assim, bem cuidado, as borboletas vêm. As borboletas vêm. E aí, conforme elas vão vindo, o processo de transformação vai acontecendo na nossa vida. Mas isso é um processo, não é num piscar de olhos. E aí eu te pergunto, qual é a crise que você tem passado hoje? Qual que é a sua maior dificuldade? Qual que é? Hoje, pontual. É para ela que você precisa olhar para você poder resolver. Vai devagar, não queira resolver tudo no mesmo segundo. Eu aprendi isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho muita facilidade para ir fazer as coisas. Vou e faço, eu não tenho preguiça. Tem que fazer? Vamos lá, vamos fazer. Agora, eu aprendi que eu não preciso fazer tudo na mesma hora. Não preciso fazer tudo na mesma hora. Eu preciso elencar as minhas prioridades. Por isso que o planner faz tanto sentido. Por isso que utilizar um planner estrategicamente faz muito sentido. Só que tem pessoas que têm um planner, mas não usam. Se vocês verem o meu, ele tá pipocado já. De tanto que eu mexo com ele. Porque eu anoto, eu coloco as coisas que eu não vou esquecer, eu faço meu momento da gratidão, eu já vou lá, eu anoto. Tantas coisas têm acontecido na minha vida e na sua vida que você pode olhar com um olhar de agradecimento. Poxa, a gente veio essa manhã inteira falando sobre cuidar desse jardim. Cuidar com o que nós estamos falando. O poder da nossa voz. E ao mesmo tempo, o capítulo veio nos ensinando que há uma voz interna, que há fantasmas, talvez desde a nossa infância, que não nos permite avançar. Veio nos trazendo a realidade de uma mulher virtuosa que precisa fazer o quê? Passar por um processo de aprendizado. Se você quer ser uma esposa, talvez você, vamos lá, você não é casada ainda, mas você quer ter a sua casa, sabe, ter a sua casa bem cuidada, ser uma boa esposa, você precisa cultivar isso agora. Você precisa começar ajudando, aonde você mora sozinha, com os seus pais, você precisa começar ajudando na casa. Você precisa colocar toques sutis de delicadeza no lar, no seu quarto. Olha para o seu quarto, olha para o seu guarda-roupa. Eu tenho uma amiga que está comigo aqui, ó, que está com a gente, não sei se ela está ainda, mas eu vi que ela entrou, que é a Tieme Castanha Organize. Ela fala muito bem sobre isso. Como nós precisamos ter esse cuidado, essa sutileza, esse amor com o nosso lar. Ontem eu fiz um post falando que quando a gente sabe da nossa verdadeira identidade, a gente entende que o nosso lar, a casa, ela passa a ser chamada de lar, porque é no lar que nós temos verdadeiros relacionamentos. Só que a gente precisa cultivar tudo isso, sabe? Incentivar mesmo. Então, olha para o seu quarto, cuida do seu quarto, do seu guarda-roupa, da sua mesa de trabalho. Sabe isso, gente? Parece fútil, mas não é. Não é. Eu costumo falar o seguinte, principalmente aqui em casa, quando eu ensino as minhas crianças. Eu falo assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se ao redor de vocês está uma bagunça, significa que aqui dentro também deve estar. Que aqui dentro também deve estar. Então a gente precisa começar a ver da onde que está vindo tudo isso. Porque, de fato, não é normal a gente viver no meio de bagunças. Não é. Porque o que nós fazemos não
define a nossa identidade, porque a nossa identidade é única. Porém, eu costumo falar isso, porém, fala muito sobre nós, fala muito sobre o como nós estamos, fala muito. Então, como você tá? Você tá agora explodindo demais? Você tá agora triste demais? Você tá agora se sentindo sobrecarregada demais? Você não tá conseguindo sair da mesma situação? Precisa olhar para isso. E aí é onde eu falo para vocês. Muitas pessoas desprezam e julgam o desenvolvimento emocional. Pessoas muito espiritualizadas não estão dando conta de realmente potencializar os seus ministérios por falta de sabedoria emocional, porque ela não está sabendo lidar com ela e com os outros. E aí isso acontece o quê? Não potencializa, porque ela não consegue gerenciar, ela não consegue administrar o estresse, as emoções negativas todos os dias. Porque, gente, eu não sei se é só comigo, mas eu tenho emoção negativa que vem aqui pra mim, ó, direto. E eu preciso fazer o quê? Colocá-la no lugar certo. Não tem nada de errado você sentir. Às vezes a Ana ficava com tanta raiva aqui, porque ela é muito impulsiva, e às vezes eu falava assim, ó, calma aí, não tem problema você sentir o que você tá sentindo. Só que você não pode vomitar isso nas pessoas. Você precisa olhar para isso com carinho, você precisa perceber o que está acontecendo, o que foi que te deixou tão assim nervosa, para você fazer o quê? Para você tomar uma decisão. Entendeu? Às vezes a gente perde oportunidades por falta de inteligência emocional. Às vezes a gente quebra vínculos por falta de inteligência emocional. Então está na hora de nós avançarmos sim, com estratégias. Gente, eu já fiz tantos cursos, eu investi em tantos cursos que falam sobre a criança interior, que fala sobre o nosso desenvolvimento emocional, fala sobre as habilidades emocionais. A neurociência, a neuroplasticidade traz tanta riqueza hoje para nós sobre isso. Por quê? Porque está sendo uma necessidade, não é à toa que isso está muito forte. É porque de fato o ser humano está doidão. Tá uma doideira. Tem hora que você olha e fala assim, meu pai amado, tá acontecendo ali. A Bíblia já trouxe o spoiler dos fins dos tempos para nós. Nós já temos o spoiler. Se você não gosta de spoiler, eu vou te dizer assim, desculpa, mas é uma realidade. Já tá lá. O coração do homem vai se esfriar. Vai se esfriar. O meu coração não vai, porque eu tô dentro da promessa. E aí é o que eu te falo, você vai escolher o quê? Qual é a fala? Qual é a ressignificação? Que evento que você precisa olhar? Qual é essa realidade que você tem vivendo? É então que o homem saberá que ela é autêntica e não falsa. Então, olha só. Seu valor não pode ser calculado num piscar de olhos, mas ficará evidente numa crise. É então que o homem saberá que ela é autêntica e não falsa. É nessa hora que a vida retrata tão bem a diferença entre uma pedra de imitação e um diamante. É nas crises da vida que a própria dama